pessoal, tudo bom? Na aula passada nós vimos como desenhar a treliça no programa AutoCAD, certo? E na aula de hoje nós vamos ver como importar essa treliça aqui para o programa SAP 2000. Então vamos abrir aí o programa, clicar aqui em File, Novo Modelo. Vão abrir várias opções, né? O programa trabalha com grades, com treliças, com pórticos. Nós hoje vamos escolher a opção em branco, porque o meu intuito é importar alguma coisa do AutoCAD. Ele abre aqui duas vistas 3D, estão vendo? Eu vou fechar essa vista da direita para a gente trabalhar com uma vista só. Aí eu venho em File, Import, AutoCAD DXF File. Então lembrando que o programa ele não importa o DWG, então a gente tem que converter o arquivo em DXF e o arquivo não pode estar aberto, se ele estiver aberto o programa acusa erro. Aí abre aqui as pastas, eu vou localizar onde eu salvei, né, o meu arquivo DXF e clicar em abrir. Aí o programa está pedindo agora duas informações. Primeiro, qual a direção global para cima? Né? A gente sabe que no SAP o para cima é o eixo Z. Só que aqui no AutoCAD o meu para cima é o eixo Y. Então eu tenho que vir aqui e marcar Y porque eu quero que o Z do SAP para cima positivo coincida com o Y do CAD para cima positivo. Unidades. Então nós temos aqui uma unidade de força, uma de distância e uma de temperatura. Eu preciso saber lá no meu AutoCAD se o desenho está em metros, milímetros ou em centímetros. Como é que a gente descobre isso? Então eu tenho a treliça aqui, está toda cotada, estão vendo? Sempre cotada em milímetros, porque em aço a gente trabalha com as cotas em milímetros. E eu sei que do primeiro até o segundo montante tem uma distância de 693 milímetros. Apesar dessa cota estar em milímetros, não necessariamente o meu desenho vai ser em milímetros. Então eu vou desenhar aqui uma linha qualquer, passando aqui no primeiro montante, e vou trabalhar dando um offset. Vou dar um offset em milímetros, em centímetros, até ver qual o valor que essa linha rosa do primeiro montante coincide com a distância aqui até o segundo montante. Então, por exemplo, se eu der um offset de 693 milímetros, olha o que acontece. A linha não coincide. Então, isso significa que o meu desenho ele não está em milímetros. Se eu der um offset de 69,3 centímetros, nós vamos perceber que já coincide. Então, olha só, a distância aqui está em centímetros. Se eu desse offset de 0,693, que seria em metros, ia ficar bem pequenininho, ó, quase não dá para enxergar. Então, nós percebemos assim que o meu desenho ele está em centímetros. Então, eu venho aqui marcar, ó, vou trabalhar com a força em quilonewton, as distâncias em centímetros e a temperatura em Celsius. Marco OK. Abre essa nova tela que ele quer saber quais as layers do AutoCAD que eu pretendo importar. Podemos importar nós, que são os joints, barras, que são frames, e assim por diante. Nosso intuito é importar só esses pontinhos rosas, que nós desenhamos eles dentro de uma layer chamada de nós. Então, eu vou importar a layer nós. Por que não é do meu interesse importar também as barras, certo? Porque às vezes no CAD a gente desenha uma barra em cima da outra e no SAP eu não quero que fique um acúmulo de barras. Então, eu vou importar só os nós e eu mesma vou desenhar as barras, certo? Então, eu venho aqui e escolho nos nós a layer que eu quero importar, que seria aqui a layer nós, e clico em OK. Estão vendo aí que apareceu o 3D da treliça? Se eu trocar para XY, XZ e YZ, eu estou tendo várias vistas, né, alternadas de um mesmo elemento. Nós vamos trabalhar então na vista XZ. Não sei se vocês conseguem perceber que está faltando um pontinho aqui dentro desse tracejado. Então eu vou vir aqui nessa caixinha. Estão vendo esse invisível? Às vezes ele pode ou não estar marcado. Então
Então, a gente marca ele, vai de novo e desmarca. Tá vendo que apareceu agora os pontos? Esses pontos aqui vão me ajudar na hora de fazer o desenho da minha treliça, tá? Agora que a treliça está importada, eu vou começar a desenhar as barras. É só clicar nesse desenhozinho aqui de barra e começar o desenho. Nós sabemos que o banzo, ele é uma linha única, certo? Mas a título de aproximação, nós desenhamos como se ele fosse várias barras subdivididas. Nós vamos rotular as extremidades dessas barras, que aí ela vai trabalhar como se fosse uma treliça ideal. Então, eu desenhei o banzo inferior, agora eu vou para o banzo superior, tá? A ordem que o SAP numera as barras é a ordem que você está fazendo o desenho. Então, é interessante que você desenhe todos os elementos do mesmo grupo, né? Um seguido do outro. Então, desenhei o banzo inferior, o banzo superior, agora eu vou desenhar os montantes. Em algumas situações, não é tão importante ter esse desenho na ordem certa. É mais utilizado em estruturas de galpões, que nós precisamos analisar várias barras de maneira individual, e eu quero trabalhar com agrupamentos de montantes, diagonais e treliças. Terminei os montantes, agora eu vou para as diagonais. Eu vou desenhar todas as diagonais viradas para o mesmo lado. Depois nós vamos ver que, quando eu faço isso, pode acontecer que algumas das diagonais fiquem submetidas a esforços de compressão, sendo que nós queremos que elas trabalhem sempre a tração, tá? Depois a gente vai ver o que faz quando isso acontece. Então, elas estão espelhadas aqui em relação ao centro, sempre pegando da esquerda, de cima para baixo. Aí, prontinho, a treliça está desenhada, pronta. É importante a gente salvar. Eu recomendo que vocês criem uma nova pasta, né? Só para salvar esse arquivo, porque quando a gente roda a análise e o dimensionamento dessa treliça, o SAP gera vários outros arquivos dentro da pasta. Então, se não tiver numa pasta isolada, pode dar algumas interferências aí com os outros arquivos que você tiver salvo. Então, prontinho, tá salvo, a treliça está importada. Na próxima aula a gente vai ver aqui esse menu Define, tá bom? Então, até mais.